Maduro está entrando em colapso. Mas o colapso está sendo porque as verdades estão sendo escancaradas na mídia. Ou seja, com a verdade lá, todo mundo tem acesso a essas informações. E muita coisa está vazando, só que as coisas são pesadas. E por incrível que pareça, o Lula e o Maduro estão aí, né, sendo semelhantes ou amigos. Pelo menos por parte do Maduro, que diz que Lula está bem aliado com ele. Mas antes de dizer sobre qual é essa aliança que o Lula e Maduro têm, vamos ver as atrocidades que estão acontecendo agora, nesse momento, na Venezuela. Para quem não sabe, está tendo perseguição na Venezuela contra opositores e contra as pessoas que estavam se manifestando. Ou seja, você manifestou, vai vir alguém na sua casa e vai pegar você e vai levar para a prisão. Ou seja, quem se manifestou em via pública vai preso. Estão indo buscar nas casas. É assim. Segundo Gustavo Gayer, que publicou esse post, tá? Eu me lembro de ter visto esse mesmo absurdo em alguma outra ditadura da América Latina reconhecidamente. Parece que perder transparência e pedir a democracia e liberdade hoje é o maior crime que se pode cometer. Pois é. Mesma coisa que eu digo igual Gustavo Gar. Eu acho que eu já vi isso em algum outro lugar aqui da América. E acho que vocês também já viram. Então põe o nome aí de qual outro lugar que tá prendendo pessoas por se manifestarem. Põe aí e a gente vai comentar agora sobre esse vídeo. Olhem o nível que as pessoas estão sofrendo lá. E a polícia bolivariana tá indo buscar elas nas casas. La manifestación incitación al odio, incitación al odio que queremos hacer. Estamos ubicados en la base del ferrocarril de Valle del Tuy. Pero ¿dónde está la orden firmada por el fiscal? Fiscal, no, ya tú vas a ver la orden. ¿Dónde Entonces, está? si tú quieres empeorar esto, lo empeoramos. Porque Ay, pero ¿por qué me estás amenazando? No te estoy amenazando, te estoy diciendo mi procedimiento. ¿Cómo que entraron aquí sin pedir permiso? ¿Ah? ¿Cómo te metiste a mi casa sin pedir permiso? ¿Dónde está la orden? ¿Dónde está la orden? Está grave, no importa. Hola, oh mami, ya está bueno del abuso. ¿Por qué tenerle miedo? Y también te voy a grabar, también, voltea, pero voltea. Tienes miedo, voltea. Te van a llevar y te van a pegar. Uno tiene que tener miedo a esta gente. Uno tiene que tener miedo a esta gente. No respeto a la gente. Me respetan. Voltea, voltea. Que te respete. Pídale cosas para que te respeten. Vocês viram, né, o que está acontecendo na Venezuela contra as pessoas que manifestaram sobre o seu direito de liberdade, que é uma coisa básica, mínima, que todo mundo deveria ter. E, aliás, protestaram por uma fraude eleitoral, que alguns países que se consideram democratas aceitam e são coniventes por completo com isso, né? E assim, o Maduro jogou no ventilador o que precisava ser jogado. Ou seja, democracias não apoiam ditaduras. Y con el canciller Mauro Vieira, el presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se... Olha, o presidente Lula, o presidente dos outros países como da Colômbia, botaram aí para trabalhar juntos, tá, gente? Para manter o respeito à Venezuela. respete a Venezuela, para que Estados Unidos Para no que os haga lo que está Estados Unidos haciendo. não façam o que estão fazendo. O que os Estados Unidos estão fazendo? Questionar uma fraude eleitoral e reconhecer o verdadeiro ganhador da Venezuela, que é o Edmundo González. Sacaron un comunicado muy bueno ayer, muy bueno. Ele disse que o Brasil e esses países que apoiaram ele fizeram um comunicado muito bom mesmo. Felicito al presidente Petro, López Obrador y Lula. Ele disse que parabeniza o presidente Petro, o López Obrador e o Lula, tá? Ou seja, um ditador que vocês viram o vídeo que ele tá fazendo com a população da Venezuela, tá parabenizando um cara que se diz democrata, diz que defende a liberdade e diz que
vai ajudar as pessoas a trazer a democracia de volta com a sua eleição. Vocês estão vendo que a gente está vendo um ditador que faz tudo o que o Lula disse que repudiava, defendendo ele? Ou seja, tudo que o Lula disse que não iria acontecer, está acontecendo. Ou seja, o quanto isso é uma mentira escancarada por parte do PT falar que a Venezuela não foi um golpe de Estado e que essas manifestantes têm que conversar porque tá. Cara, até o Sérgio Moro não podia nem estar armado as pessoas, ou seja, a fala deles são assim, o Sérgio Moro não, falei, o Mourão, errei, desculpe Sérgio Moro, tá, errei o seu nome. O Mourão falou, legal o que tá acontecendo na Venezuela, né, a população não podia nem estar armado, porque se tivesse, né, eles poderiam entrar numa guerra civil. Cara, o povo não tá nem aí, eles estão entrando nessa guerra civil mesmo sem armas, estão indo sabendo que muitas das vezes estão indo lá para morrer, mas vão defender o seu direito de liberdade até o fim, porque se não fizerem isso, muitos outros vão morrer depois desse regime ditatorial. Ou seja, uma luta, ela tem que ser feita agora, vai ter muita coisa ruim que vai acontecer, mas vem para o bem, tá? E assim, a culpa a gente tem que dizer que é de pessoas como essas, que é Nicolás Maduro, que se acham detentoras do poder e se acham alguma espécie de líder supremo amado pelo povo, né? Assim, a gente pode dizer que a Venezuela, ela tá num período onde ela virava uma Coreia do Norte, igual o Kim Jong tá lá há anos e assim, não conseguiu sair, ou então ela volta a ser uma democracia. E o povo tá lutando. Tá lutando na hora certa ainda contra o governo de Nicolás Maduro, né? Mas vamos falar de outras coisas que aconteceram também aqui no Brasil, tá? Tem um projeto que quer impedir que mulheres trans em competições femininas no DF. Vocês lembram o que aconteceu nas Olimpíadas Francesas, né? Que tinha lá, virou uma fake news, virou um caos, virou uma coisa muito completa em cima desse negócio. Por quê? Porque a própria organização das Olimpíadas não divulgou as coisas certas sobre o tema. Ou seja, enrolaram, deixaram todo mundo falar mal, falar as coisas e depois falaram o que estava acontecendo. O que acontece? Tinha uma italiana que era boxeadora, ela foi lutar contra uma mulher que era da algebe. Ou seja, essa mulher, sem ser italiana, ela, na verdade, todo mundo achou que era uma pessoa trans, e, na verdade, não era uma pessoa trans, era uma mulher cis, ou seja, ela consegue ter os dois gêneros. E isso virou uma polêmica imensa, porque da mesma forma que ela tinha os dois gêneros, ela era mais forte que uma mulher e mais fraca que um homem. Ou seja, de todas as formas, ela conseguiria ganhar de uma mulher, mas perderia para um homem. Aí ficou aquele negócio. Será que ela pode lutar com a mulher? Será que não pode? Virou um caos por completo sobre esse tema. E agora a gente está vendo que a própria tá vindo um projeto que vai aí meio que mudar essa situação das competições femininas. Com direitos das mulheres trans. Projeto quer impedir mulheres trans em competições femininas aqui no DF. Esse projeto foi protocolado ontem na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal e ele visa proibir a participação de atletas transgêneros em competições femininas. Isso é um projeto do deputado Pastor Daniel de Castro, ele é do PP, e a proposta estabelece o seguinte, abre aspas, o sexo biológico como critério exclusivo para a determinação do gênero de atletas em competições, excluindo a possibilidade de participação de atletas transgêneros em categorias femininas no Distrito Federal. Como o projeto traz, né, ele prevê aí, o PL prevê punições em caso desse descumprimento da proposta, que pode incluir aí desclassificação, suspensão, devolução de prêmios e multas de até 100 salários mínimos. O projeto ainda vai ser analisado pela Câmara Distrital, mas como eu digo aqui, tem muito mais problema no DF do que se preocupar com isso, do que tentar tirar direitos das mulheres trans. É aquela questão, né? Vamos dizer, tirar direito das mulheres trans, mas também oprimir as próprias mulheres. A gente tem que lembrar disso, porque, querendo ou não, a gente sabe que são duas coisas complicadas esse tema. Muito complicadas mesmo. O que eu acho, na minha visão, que tinha que ser feito? Não excluir, tá? Não é excluir. É criar um foco, sim, para essa classe, só que dando merecimento para essa classe das pessoas trans. Não tentando incluir em outra. Ou seja, tinha que ter
um específico para isso, ou seja, uma competição específica para isso. Senão, é aquela coisa, né? Esse aí é um ponto muito polêmico que as pessoas entram, né? E assim, eu acho que de certa forma tinha que ter um palco onde inclua mais essas pessoas do que exclua, ou seja, tinha que ter uma categoria focada somente para elas. Para mim, não tem inclusão maior do que você criar uma categoria somente para elas. Ou seja, na minha visão é isso. Mas não sei de vocês. Põe nos comentários o que vocês acham. Isso aí tá certo, não tá certo, tá errado? Põe aí nos comentários. E o Metrópolis, ele colocou que o projeto de lei do PL, que visa proibir a participação de atletas transgêneros em competições femininas, foi protocolado nesta quinta-feira na Câmara Legislativa do Distrito Federal, de auditoria do deputado distrital Pastor Daniel de Castro, do PP. A proposta estabelece o sexo biológico como critério exclusivo para determinar o gênero de atletas em competições, incluindo a possibilidade de participação de atletas transgêneros em categorias femininas do Distrito Federal. Pois é, esse é o projeto. Literalmente, a gente vê que aí teve uma parte da sociedade que foi contra isso, teve outra parte que concordou em relação a isso. Eu acho que dependendo o jogo, não tem problema. Mas outros acho que pode sim afetar um pouco as mulheres. Mas aí eu vou deixar isso aí por conta de vocês, né? Vamos falar também de outro ponto que foi polêmico, que não foi só a questão das Olimpíadas, ou muito menos a parte de Nicolás Maduro, mas completamente isso, né? Temos aqui um vídeo, né, de milhões de pessoas botando os guardas da Venezuela para correr. Ou seja, quando eu falo para vocês que a situação do Nicolás Maduro tá ruim, que o povo tá nem aí se vai morrer, se não vai morrer, eles estão indo com garra mesmo para tirar o governo do Nicolás Maduro. É isso aqui que eu tô falando para vocês. Dá uma olhada no vídeo. Ai, 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 ai. Essas pessoas correndo são guardas bolivarianos. Ahí se ganó, ¿no? Ai, 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 ai. Aí eu te pergunto, essas eleições foram pacíficas e tranquilas? Será que foram mesmo? Porque eu acho que para um país chegar num estado onde o povo vai contra o próprio governo, pacífico é a última coisa que a gente considera. Mas, para quem gosta de governos democratas e que adoram os Estados Unidos, eu tenho uma matéria ruim ou boa para vocês. Depende qual o lado que você olha. Pois é, o dólar subiu. Chegou a 5,79 e atinge maior nível desde março de 2021. Aí eu falo que o Haddad está fazendo umas coisas erradas e o povo ainda me critica. É sério, se o dólar subiu, significa que a economia no Brasil não está dando muito certo. A economia está ruim. E se a economia está ruim, a tendência é que outras moedas subam. Ou seja, vocês viram o que aconteceu com o peso argentino na época do Alberto Fernandes. Ou seja, foi lá embaixo, cara. Não valia nada o peso argentino. Era a mesma coisa de, assim, vamos falar, centavos. Em comparação, governos que são mais estáveis, que são mais democráticos de verdade, tem tendência a sua moeda subir por completo, que é o caso do dólar, tá, gente? Mas a comparação é feita para vocês. O que acontece? O site Money Times colocou o seguinte: nessa sexta-feira, o dólar é à vista do USD BRL renovou o máximo do ano mais uma vez, ou seja, toda hora o dólar sobe mais ainda. A moeda norte-americana disparou para 5,79, meio que 36, que é aí o aumento mais ou menos de mais 1,2% após os resultados, né, de relatórios de empregos dos Estados Unidos, como o payroll, a vir abaixo então do esperado. O país criou 114 mil vagas de emprego em junho, antes do consenso de 180 mil postos de trabalho para o mês. Aí ele cita: a taxa de desemprego também subiu para 4,1% em junho, para 4,3% em julho.
as expectativas eram da estabilidade. Sendo assim, o dólar à vista atingiu o maior nível desde março em 2021, na comparação com o real. Isso significa que a nossa moeda desvalorizou. Entendem? Então, se a nossa moeda desvalorizou, a gente tem menos poder de compra, a gente não pode comprar produtos importados porque eles tendem a ficar muito mais caros. E aí só vai ladeira abaixo, aí não vai ter melhora mais não, aí é só piora e assim, nunca mais a gente vai poder comprar produto da Shein, essas outras coisas, porque se é vendido em dólar, o dólar aumenta, o preço aumenta e ainda o produto está taxado, aí já era, é ladeira abaixo. Mas é isso, o governo Lula fazendo mais alguma coisa que deu errado e fez com que o dólar meio que disparasse novamente. E já estamos de costume, né? É mesmo que, assim, o dólar subiu só esse ano umas 4 vezes mais ainda do que o real. Mas vamos conversar sobre um outro tema. E esse tema, você sabe que é polêmico e que, querendo ou não, a gente tem que admitir que é uma verdade dentro da política. Violência política online tenta vetar mulheres e negros na política. Escrito pelo Metrópolis, tá? À medida que se aproxima do pleito eleitoral, os ataques e ameaças online contra mulheres e pessoas negras aumentaram. Quem está por trás dessa violência política de gênero e raça não quer só atacar individualmente aqueles ou aquele candidato. Essa pessoa tem o objetivo de intimidar e desestimular a participação de mulheres e negros na política. Só no último mês, 3 casos ganharam repercussão nacional. Vamos em Thalia Petroni, que foi pré-candidata à prefeitura de Niterói e deputada federal, recebeu um e-mail com termos racistas e misóginos, ameaçando sua vida e de seus filhos caso não renunciasse à candidatura. A casa de Sônia Cleide, que foi do PT de Goiás, pré-candidata a vereadora em Goiânia, foi alvo de tentativas de invasão. No dia seguinte, ela recebeu uma carta anônima de ameaça de morte, insultando aí ela com falas um pouco racistas, né? Também teve a Josaí Dartora, vereadora e pré-candidata à prefeitura de Caieiras. Foi ameaçada com um vídeo em que um grupo de homens armados afirma só será prefeita no cemitério. Pois é, tem vários outros casos que o Metrópolis cita, né, e fala de boletim, e fala de outras coisas que estão acontecendo, mas a gente sabe que alguns desses casos realmente são verdades e são aí, né, a intolerância contra essas pessoas na política. Só que tem o seguinte também, vamos lá, porque do jeito que o Metrópolis coloca, é como se o motivo de não termos hoje negros e mulheres, muitos na política, é por conta de violência política pela internet e outros fatores. Mas tem uma coisa muito importante, a inclusão partidária, tá? O PT mesmo, o governo do PT, falou de botar negro, falou de botar mulher no seu próprio governo, né? Mas, assim, vamos te falar, colocou só o suficiente porque tem uma quantidade de mulheres que precisam estar lá. E assim, foi só isso. Que se o governo do PT realmente se importasse e quisesse fazer essa inclusão tão grande, a gente teria muitas candidatas. Mas a verdade não é assim que as coisas funcionam, né? Isso aí eu tô falando de todos os partidos, é falta de inclusão, tá? Ou seja, é só incluir candidatos que são mulheres, que são negros. Isso também ajuda, não é somente o fato da intolerância que você vê política que atrapalha que hoje a gente não tenha essa quantidade de deputadas e deputados que são negros. Ou seja, é falta de inclusão dentro dos próprios partidos e dentro da própria política que o Brasil faz. Ou seja, se o Brasil fizesse uma política de inclusão, ou seja, quisesse que essas pessoas entrassem, os próprios partidos, a gente ia ver eles entrando do mesmo jeito. E eu vou te falar, não é só porque a pessoa é mulher ou negra, não, tá bom? Porque deputado federal, que seja deputado federal, estadual, senador, presidente, galera, todo mundo que tem um tipo de cargo desse já foi ameaçado alguma vez na vida. Pois é, vamos supor, assim, né? Eu vou pegar um exemplo para vocês entenderem a situação. O Alexandre de Moraes, ele já sofreu ameaças. E ele não é negro e nem é mulher, entendem? E a gente pode dizer que, assim, vamos falar, não é só pra
negros e mulheres. Ou seja, tem várias outras pessoas que já sofreram ameaça. Os filhos do Bolsonaro já sofreram ameaças. O Nicolas já sofreu ameaça. O próprio Lula já sofreu ameaça. O próprio Bolsonaro, gente. Ou seja, ameaça é uma coisa que vive junto com a política. Ou seja, é errado, é ruim, mas é uma verdade que é doída. Pois é. Mas põe nos comentários o que vocês acharam aí. E logo, logo a gente volta com mais vídeos aqui pra vocês.